Vamos ver nesse vídeo algumas propriedades dos determinantes. Começando com essa aqui. Se uma matriz tem uma fila de zeros, então seu determinante será nulo. E claro que eu estou falando de uma matriz quadrada, né? Porque senão nem faria sentido falar em determinante. E fila significa ou linha ou coluna. Então, por exemplo, se eu tenho esse determinante aqui, 1, 3, 5, 7, 0, 9, 0, 0, 0. Qual é o valor desse determinante? Bom, se você olhar, eu tenho essa terceira linha aqui que é só zeros. Eu tenho uma fila de zeros. Então, o determinante é igual a zero. Se fosse uma coluna também que só tem zeros, o determinante também seria igual a zero. E essas propriedades aqui elas valem para matrizes quadradas de qualquer ordem, né? Mas aqui você pode conferir usando a regra de Sarri que o determinante vai ser igual a zero. E repetindo que também vale para colunas, né? Próxima propriedade. Se uma matriz tem filas paralelas iguais, seu determinante será nulo. Então, por exemplo, se eu tenho esse determinante aqui, vou pegar uma outra cor, esse determinante aqui, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 3, 4, 5. Bom, se você olhar qual é o valor desse determinante? Bom, a primeira linha ela é igual à terceira linha. E quando eu tenho filas paralelas significa que eu comparo linha com linha ou coluna com coluna, eu não posso misturar as duas coisas. Então, como aqui eu tenho a primeira e a terceira linha que são iguais, o determinante vai ser igual a zero. E também valem para colunas. Até vou fazer um exemplo aqui, se bem que essas são bem fáceis, né? nem precisa de muitos exemplos. Por exemplo, menos 1, menos 7, 8, menos 1, menos 7, 8, 0, 7, 9. Bom, a primeira coluna e a segunda coluna são iguais e, portanto, o determinante vai ser igual a zero. Próxima propriedade. Ops, ficou aqui em cima. Se uma matriz tem filas paralelas proporcionais, seu determinante será nulo. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, 7, um pouco maior, 7, 4, 3, 9, 2, 1, 21, 12, 9. Bom, o determinante dela é igual a zero. Como é que eu sei que o determinante dela é igual a zero? Bom, se você olhar a primeira linha, ou melhor dizendo, vamos reformular. A terceira linha ela é igual ao triplo da primeira linha. Ou seja, ela é proporcional à primeira linha. Sempre que tiver uma proporção entre linhas ou entre colunas, o determinante é igual a zero. Lembrando que proporção significa uma multiplicação, na verdade, né? Multipliquei a primeira linha por 3 e eu tenho agora a terceira linha. Então, o determinante é igual a zero. Vamos ver outro exemplo. 2, 1, 2, 7, 3, menos 5, menos 6, menos 3, menos 6. Qual é o valor desse determinante? Bom, se você olhar, a terceira coluna ela é igual à primeira coluna vezes menos 3. Certo? A terceira coluna, eu pego a primeira coluna e faço vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6, 1 vezes menos 3 é menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6. Então, eu tenho uma proporção entre duas colunas e, portanto, o determinante é igual a zero. E se você olhar bem, na verdade, essa propriedade aqui em cima, ela é um caso especial dessa propriedade da proporção, né? Porque duas filas iguais, elas também são proporcionais, né? A única coisa é que ao invés de multiplicar por menos 3, por 2, por 4, é uma multiplicação por 1, né? A terceira linha é igual à primeira multiplicada por 1. Então, também é uma proporção e por isso que o determinante é igual a zero. Eu espero que eu não tenha confundido você aí, mas tudo bem. Próxima propriedade. Ops, eu vou ter que ir apagando os exemplos aqui. Se uma linha ou coluna de uma matriz for multiplicada por uma constante k, seu determinante também fica multiplicado por k. Por exemplo, se eu tenho esse determinante aqui, 8, 1, 2, 5.
Qual é o valor desse determinante? Bom, 40 menos 2 é 38. E agora eu vou multiplicar, vamos supor, a segunda coluna dessa matriz por menos 2. E vou obter uma nova matriz. Certo? Então, vou pegar a segunda coluna e fazer vezes menos 2. Então, a nova matriz vai ser 8, 2, menos 10. Qual é o determinante dessa matriz? Bom, pela propriedade, ela diz o seguinte: se eu multiplicar uma linha ou uma coluna por k, nesse caso, o nosso k é o menos 2, o determinante da matriz também fica multiplicado por k. Então, o determinante da matriz ele vai ficar multiplicado por menos 2, e 38 vezes menos 2 é menos 76. Então, esse determinante aqui é menos 76. E nós podemos calcular, né, diagonal principal menos diagonal secundária, isso vai dar, né, menos 80 mais 4, que é menos 76. Outro exemplo. 4, 1, 2, 3. Qual é o valor desse determinante? Bom, é 12 menos 2, que é igual a 10, né? Agora, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 5. Vou multiplicar aqui a primeira linha por menos 5, vezes menos 5. E vou obter uma nova matriz. A nova matriz é, então, menos 20, menos 5, 2, 3. E qual é o determinante dessa nova matriz? Né? Já é o determinante que eu escrevi entre barras. Bom, se eu multipliquei uma linha por menos 5, o determinante também fica multiplicado por menos 5. Então, o determinante vai ser igual a menos 50. Né? Se a gente multiplica uma linha ou uma coluna por k, o determinante da matriz também fica multiplicado por essa constante k. E nós podemos até calcular aqui, né? Menos 60 mais 10 é menos 50. E claro que aqui eu só estou usando números inteiros, né? Mas isso também vale para frações e para números irracionais sem problema nenhum. Se eu multiplicasse por 1/3, o determinante ficaria multiplicado por 1/3 também. Agora, a próxima propriedade. Eu vou ter que apagar esses exemplos aqui. Se uma matriz quadrada de ordem n for multiplicada por uma constante k, seu determinante fica multiplicado por k elevado na n. Então, ela é semelhante à propriedade anterior, só que agora eu estou multiplicando toda a matriz, e não só uma linha ou uma coluna. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, esse determinante, né, porque eu vou escrever entre barras, então é 5, 3, 5, 2, 1. Qual é o valor desse determinante? Bom, é 3 menos 10, que é menos 7. Agora, eu vou multiplicar toda essa matriz por 3. Vou multiplicar toda a matriz por 3. Então, vou fazer vezes 3. Toda a matriz. Qual vai ser a nova matriz? Bom, vai ser 9, 15, 6, 3. 9, 15, 6, 3. E qual é o determinante dessa nova matriz? Bom, a propriedade diz que se eu pego uma matriz quadrada de ordem n, nesse nosso caso a matriz quadrada é de ordem 2, e multiplico toda a matriz por uma constante k, nesse caso a nossa constante é o 3, o determinante da matriz fica multiplicado por k elevado na n, onde n é a ordem da matriz. Então, se eu multipliquei a matriz inteira por 3 e a matriz é de ordem 2, o determinante vai ficar multiplicado por 3 ao quadrado. Então, esse determinante da nova matriz é 3 ao quadrado porque a ordem da matriz é 2, vezes o determinante da matriz antiga, digamos assim, então, vezes esse menos 7. 3 ao quadrado é 9, vezes menos 7 é menos 63. Nós podemos até calcular aí, né? 27 menos 90 dá menos 63. Vamos fazer mais um exemplo que talvez aqui tenha ficado confuso um pouco a questão. Vamos pegar uma matriz maior. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu já tenho num livro. Vamos supor que eu tenho a matriz A que é igual a 1, 2, a matriz A que é igual a 1, 2, menos 1, 5, 3, 0, 2, menos 2, 5. O determinante dessa matriz A, e é um bom exercício para você calcular esse determinante usando a regra de Sarri, o determinante dessa matriz A é menos 19. Né? Eu já tenho pronto aqui num livro, então não vou ficar calculando ele.
Agora, vamos supor que eu vou multiplicar toda a matriz por 2. Então, vou ter a matriz 2 vezes A, que é igual a 2, 4, menos 2, 10, 6, 0, 4, menos 4, 10. Multipliquei toda a matriz por 2. Bom, qual vai ser o determinante dessa nova matriz, dessa matriz 2A? Bom, se eu multipliquei uma matriz quadrada de ordem 3, a ordem é 3, ordem 3. Se eu multipliquei uma matriz quadrada de ordem 3 por 2, então o determinante vai ficar multiplicado por 2 ao cubo. Certo? Eu multiplico a constante elevado na ordem da matriz. Então, o determinante vai ser 2 ao cubo vezes menos 19, que é igual a menos 152. E você pode conferir os dois casos usando a regra de Sarri. Agora eu estou ficando sem tempo e até o próximo vídeo.